Fala, meus amigos, a paz do Senhor. Saiba que Deus ele está super alegre por você estar assistindo esse vídeo. E eu tenho certeza que algo novo Ele vai te ensinar hoje. Você quer saber os benefícios de ter uma vida em santidade? Então essa mensagem é para você. Antes de a gente começar essa mensagem, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, e ativar o sininho, que você venha receber todas as mensagens quando a gente for lançar no YouTube, e que a tua vida seja edificada em nome de Jesus. Diz assim em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É muito importante a gente entender uma coisa: que santidade ao Senhor é uma decisão quando o Senhor nos chama. Não tem obrigação nenhuma, não tem força nenhuma, porque Deus ele chama, ele fala no íntimo do nosso coração, e ele traz o incômodo do pecado, o incômodo da injustiça, e ele nos coloca e nos afirma para que a gente venha se santificar. Você que ainda não sabe o que é santificar, santificação significa se separar, de sair de um certo local e se separar, de se distanciar de alguma coisa. Isso é se santificar. Então, quando a palavra de Deus ela nos ensina, mas assim como é santo aquele que o chamou, nós precisamos entender que santo, o Senhor, Ele é santo porque Ele é diferente do que os outros deuses que a gente ouve falar. Ele é diferente das pessoas que a gente conhece. Ele é diferente das coisas que a gente conhece. Ele é um Deus que por si só é santo, é separado, é diferenciado, é extraordinário. Então, quando a palavra de Deus diz, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Por que em tudo o que fizerem? Porque quando você está fazendo algo, quando você está tomando uma atitude, quando você está pensando em alguma coisa, quando você está fazendo qualquer coisa, tudo o que você for fazer, você precisa entender que quando você é chamado por Deus, você precisa ser santo, você precisa saber se separar para quem? Se separar para Deus, que nos chama e que nos fala para nos separarmos para Ele. É muito interessante também em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Mateus, o que isso quer dizer? Santo significa se separar. E agora em João está falando uma oração de Jesus pedindo para que a gente seja santificado na verdade. Ou seja, você se separa então quando você se aproxima da verdade. Quando você se aproxima da verdade, você se separa do mundo. Quando você se aproxima da verdade, você se separa das tuas próprias vontades. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela explica. Mas Mateus, que verdade é essa que eu preciso seguir para poder me separar do mundo? A tua palavra, Deus, é a verdade. Então, quando você tiver dúvida do que é ser santo, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser extraordinário, o próprio Jesus ele nos ensina e pede a Deus para que ajude, auxilie isso. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso nos dá um ensinamento, isso nos dá algo novo para ser aprendido aqui. Porque quando você vai em direção à palavra de Deus, você se separa das coisas desse mundo. Então você começa a cumprir o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz: mas como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Você está começando a ir em direção à verdade. Você está começando a ir em direção à palavra de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Isso nos explica mais um pouquinho do que a gente está falando. Se nós temos promessas para a nossa vida, em 2 Coríntios está falando, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Como que vamos fazer isso? Indo em direção à palavra. Comece a se alimentar da palavra de Deus e você vai começar a se santificar. E por você começar a se santificar, automaticamente você vai estar se distanciando dos prazeres deste mundo, das coisas desse mundo, das coisas que não agradam a Deus. Só que tem uma recompensa para essas pessoas que se separam para Deus, que se colocam em santidade com o Senhor. No dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você não vai ser igual às pessoas que estão no mundo, porque quem for igual às pessoas que estão no mundo, essas pessoas já têm uma eternidade preparada para ela, e essa eternidade é, infelizmente, a morte eterna. Então o que eu estou querendo dizer aqui para você que está ouvindo essa mensagem? Se você decidir se separar para Deus, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai decidir te separar do mundo e você vai ir em direção à vida eterna e à promessa do Pai. Você crê nessa palavra? Se você hoje, ou já tem um tempo que o Espírito Santo ele está te incomodando a se santificar a Ele, hoje você conseguiu aprender um pouco mais sobre o que é a santificação. E não impeça o chamado de Deus. Cumpre a palavra dele, se separe para Ele, que Deus ele vai começar a te separar do mundo e você vai receber coisas que ninguém, por mais que faça o esforço que for, vai conseguir receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.